Você sabia que pessoas com visão monocular podem receber uma indenização do INSS todos os meses até chegar a hora de se aposentar? Eu não estou falando do auxílio-doença e nem da aposentadoria por incapacidade. Eu estou falando do auxílio-acidente. É uma indenização do INSS que muita gente nem sabe que tem direito e eu vou te explicar nesse vídeo tudo o que você precisa saber para descobrir se tem direito a essa indenização e como dar entrada para começar a receber essa indenização. Bom, acho que você já deve saber o que é visão monocular, mas vai que tem alguém aí assistindo que ainda não sabe. A visão monocular é quando você enxerga 20% ou menos de um dos olhos e tem a outra visão normal, considerada normal após a correção de lentes ou não. Isso quer dizer na prática que de um olho você enxerga 100%, mesmo que use óculos, mas do outro a tua visão é baixa, enxerga 20% ou menos que isso. Se esse é o seu caso, então você tem visão monocular, visão de apenas um dos olhos. Mas atenção, não é porque você tem a visão monocular que você tem direito a essa indenização chamada auxílio-acidente do INSS. Para realmente você poder receber este benefício, você precisa preencher 3 requisitos. Primeiro, ter uma sequela causada por acidente ou doença do trabalho, doença profissional. O segundo requisito é a redução da capacidade de trabalho por conta dessa sequela. Se você tem a visão monocular, provavelmente você preencheu esse segundo requisito, porque a visão monocular vai causar, na maioria dos casos, uma redução da capacidade de trabalho. Já vou conversar com você sobre isso. E você também precisa ter qualidade de segurado. Você precisa estar contribuindo para o INSS ou estar no período de graça. Também vou te explicar melhor sobre isso já já. Deixa eu me apresentar. Eu sou Wilker Gustavo Marques, eu sou advogado especialista em benefícios do INSS para pessoas que não podem trabalhar por motivo de saúde ou acidente ou que ficaram com sequela, como é o caso do auxílio-acidente. Se você precisa conversar comigo sobre o seu caso, aqui na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, onde você vai conversar primeiro com a minha equipe e ela vai te encaminhar para mim se for o caso. O meu escritório atende todos os cantos do Brasil, então se você precisar dos meus serviços, pode contar comigo. Agora vamos voltar para descobrir se você preenche ou não os requisitos para receber o auxílio-acidente. O primeiro requisito é ter a sequela causada por um acidente ou uma doença do trabalho. Então, no caso da visão monocular, você pode ter sofrido um acidente, algum objeto perfurou. Eu sei de um caso de um trabalhador que estava andando de moto e a viseira estava aberta e entrou alguma coisa, algum objeto, ele não sabe o que é, que ficou incomodando ele no olho, mas ele não foi no médico e passou alguns dias, ele percebeu que aquilo ali estava prejudicando ele. Aí quando ele procurou o médico, deu algum problema na retina que ele acabou perdendo a visão do olho direito. Então veja só, isso é um acidente. Não foi um acidente do trabalho, mas foi um acidente. E sendo um acidente, pode ser indo pescar, pode ser no final de semana, ou pode ser mesmo um acidente do trabalho, um acidente enquanto você está trabalhando. E aí você vem ficar com a visão monocular. Você precisa se certificar que a visão monocular que você tem foi causada por um acidente. Ou então, caso não seja um acidente, pode ser uma doença relacionada ao trabalho, uma doença causada pelo seu trabalho. Mas presta atenção, doença que não é relacionada ao trabalho não dá direito ao auxílio-acidente. Apenas aquelas doenças que são consideradas doença do trabalho ou doença profissional é que podem dar direito ao auxílio-acidente. Aí você deve estar me perguntando, doutor, o que é uma doença do trabalho? Como saber se é uma doença do trabalho? A doença do trabalho é aquela que foi causada pela tua profissão. Então, de repente, você está exposto a algum tipo de luz que causa cegueira, o soldador, por exemplo, né? Não sei se é a luz ou é a fumaça que o soldador está exposto, que ela prejudica a visão. Ou não sei, me conta aí como é o seu ambiente de trabalho, se tem algum fator que pode causar cegueira. E aí, se acontecer isso, é uma doença do trabalho. Mas atenção, olha, também é considerada doença do trabalho
quando o seu trabalho, sua profissão, ela não foi a causa do problema da visão, ela não foi a causa, mas você já tinha isso, porém o teu trabalho foi prejudicando. Então, sei lá, tu tem uma doença de nascença e conforme foi passando o tempo, aquilo ali foi prejudicando a sua visão até chegar no ponto de causar a visão monocular. Certo que essa parte para saber se é ou não doença do trabalho é bem complicada, é bem complexa, então eu aconselho, se você tem dúvidas nisso, você vai precisar de 2 profissionais, você vai precisar de um médico e de um advogado especialista que entenda sobre doença do trabalho. Vamos para o segundo requisito? O segundo requisito é a redução da capacidade do trabalho. Aqui nas minhas pesquisas que eu fiz, quem tem visão monocular, normalmente tem a visão periférica reduzida. Isso com certeza vai prejudicar o exercício de diversas profissões, porque a visão periférica, ela nos dá, por exemplo, segurança. Se um objeto cair, você consegue se esquivar, consegue desviar. Então, ela é muito importante para a nossa segurança. Eu também vi aqui que a visão monocular pode gerar dificuldades para subir e descer escadas, atravessar ruas, dirigir e também a prática de alguns esportes. Um relato comum que eu escuto, inclusive dos meus clientes que me contratam para conseguir o benefício, é que vira e mexe ele se esbarra, vai pegar algum objeto assim, ó, e dá o golpe errado. Vai pegar, por exemplo, um copo em cima da mesa e erra o movimento, bate a mão em cima da mesa e não acerta o copo. Se você tem visão monocular e está me assistindo, comenta aqui quais são as suas dificuldades que você enfrenta, tanto no seu trabalho como no dia a dia, por conta da visão monocular. Bom, você já viu aí os 2 principais requisitos, que é a origem da sequela, que tem que ser um acidente ou uma doença do trabalho. Então, falando de visão monocular, a sua visão monocular tem que ser causada por acidente ou doença do trabalho, senão você não tem direito, não adianta. E o segundo requisito, que é a redução da capacidade de trabalho, que eu acredito que a maioria das pessoas vão preencher esses requisitos, porque a visão, ela é muito importante para todas as profissões, não é mesmo, pessoal? Agora tem o último requisito, que sem ele você também não terá direito a essa indenização, que é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado, de forma bem simples aqui, é quando você está contribuindo para a Previdência Social, está pagando o INSS. A partir do momento que você está realizando essas contribuições, automaticamente você está protegido pelo INSS. E aí existem 2 formas básicas de você pagar o INSS. A mais conhecida, quando você trabalha de carteira assinada. Essa aqui tá bem antiguinha, não é? É do meu sogro. Abraço, seu Areno. Você tem ali a carteira de trabalho assinada. Hoje a gente tem um aplicativo, muitas pessoas já nem usam mais essa carteira. Ela fica aqui no meu escritório e eu estou usando ela como exemplo. E a outra forma é o carnê, olha, esse carnezinho aqui laranjado, GPS, Guia de Previdência Social. Esse carnezinho aqui é quando a pessoa paga autônomo, seja contribuinte individual ou facultativo. É claro que tem como você contribuir para o INSS através do MEI, microempreendedor individual. Também é uma forma muito comum hoje das pessoas contribuírem para a Previdência Social. Sobre a qualidade de segurado, eu tenho 2 pontos importantes para você ficar sabendo. O primeiro deles é que, às vezes, você parou de pagar, mas mesmo assim você ainda continua na qualidade de segurado. É o chamado período de graça. Esse período de graça, ele é de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende de como você estava pagando e o que aconteceu depois que você parou de pagar o INSS. Por exemplo, se você estava trabalhando de carteira assinada e aí você foi demitido, o patrão te dispensou e você recebeu o seguro-desemprego, o seu período de graça vai ser de 2 anos ali no mínimo. Certo? Se você foi dispensado e não recebeu o seguro-desemprego, mas tem ali 120 contribuições, que é 10 anos de contribuição, então você também terá 2 anos. Agora, se você foi demitido, recebeu o seguro-desemprego e tem mais de 10 anos, então você terá 3 anos do período de graça. Agora, se você foi demitido, não recebeu seguro-desemprego, não tem mais de 10 anos de carteira assinada ali sem perder a qualidade de segurado, é bem provável que você terá apenas 1 ano de período de graça.
Aí você tem que estudar o seu caso, tem que analisar, às vezes conversar com um advogado especialista para ter certeza se você estava ou não na qualidade de segurado. Essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre qualidade de segurado para você. A segunda informação muito importante é que, por regra, o contribuinte individual, então, quem paga pelo carnezinho aqui, o MEI também, facultativo, a regra é que essas pessoas, elas não têm direito ao auxílio acidente que eu estou falando para você. Então, você pode ter visão monocular causada por um acidente, ter qualidade de segurado no sentido de estar pagando na época, porém, se você estava pagando como contribuinte individual, aí você não tem direito. Mas olha, eu recomendo que você consulte um advogado. Eu, por exemplo, eu tenho uma tese sobre o direito do contribuinte individual em receber o auxílio acidente. Essa tese, ela ainda não está 100% aprovada nos tribunais, então é uma tese, tá, pessoal? Mas se é o teu caso e você precisar conversar comigo sobre isso, entre em contato pelo WhatsApp ou com outro advogado, de repente, que você já tenha contratado, enfim. Eu já te expliquei quais são os requisitos para você receber o auxílio acidente nos casos de visão monocular, mas eu tô vendo aqui que eu acho que você não é inscrito no meu canal. Que tal se inscrever no meu canal e fortalecer esse trabalho de levar informação de qualidade para você? Talvez, quem sabe, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem visão monocular. Talvez ela ainda não recebe esse benefício, nem sabe que tem direito. E você pode ajudar ela. Aí depois, se ela receber, você cobra um churrasco dela, hein? E me convida. Bom, vamos lá então. Tá, eu tenho direito pelo que você me disse, agora eu quero saber como dar entrada. Você tem duas alternativas, dois caminhos. Você pode solicitar diretamente o benefício chamado auxílio acidente lá no INSS. Para isso, tu vai precisar de documentação médica, prova do acidente, prova do doença do trabalho, se for o caso, prova da sua profissão, tudo certinho. E o INSS vai marcar uma perícia, tá bom? Ou você pode também contratar o advogado para fazer a consultoria no seu auxílio acidente. Então, o advogado vai te preparar tanto documentação, vai fazer tudo por você. E se o benefício for negado, o advogado já vai entrar com uma ação judicial. Então, existem essas duas formas de você solicitar o auxílio acidente. Tem um detalhe importante. Se você recebeu o auxílio doença na época do acidente, por exemplo, você tem direito de buscar os últimos 5 anos desde quando você deu entrada. Então, por exemplo, você tem 10 anos que tu recebeu o auxílio doença por conta do acidente que você sofreu e ficou com a visão monocular. Então, tem 10 anos. Você não sabia, não deu entrada, vai dar entrada agora. Se você recebeu auxílio-doença, então você vai receber esses últimos 5 anos aí, que a gente chama de atrasados, retroativos da INSS. Agora, se você está recebendo auxílio-doença, está ali no meio do tratamento, quando cortar o teu auxílio-doença, você voltar a trabalhar, depois disso, se você não demorar muito para dar entrada, tu vai receber desde quando o auxílio-doença foi cortado. Bom, doutor, e se o INSS negar o meu pedido, o que eu faço? Aí você também tem dois caminhos. Fazer um recurso para a própria junta de recursos do INSS, o que não é recomendado, porque raramente dá certo, ou você pode contratar o advogado para entrar com ação judicial. Se você já contratou no começo, teu advogado já preparou tudo para entrar com ação judicial caso o benefício seja negado pelo INSS, o que infelizmente é bem comum, tá bom? Agora, você ficou curioso para saber o valor do auxílio acidente? Quer saber quanto é que o INSS vai te pagar de auxílio acidente? Tem um vídeo meu onde eu explico como é que o INSS faz o cálculo do auxílio acidente. Eu vou deixar ele aqui para você assistir e descobrir qual o valor do auxílio acidente no seu caso. Até a próxima!